Olá, alunos! Hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta chamada Brainstorm, que é uma das ferramentas da qualidade mais utilizadas e mais simples de utilizar. Como que essa ferramenta surgiu? Essa ferramenta ela foi criada pelo norte-americano chamado Alex Osborne em 1939. Para vocês analisarem, nós estamos em 2021, já fazem 80 anos da criação dessa ferramenta. E por que essa ferramenta foi criada por ele? Ele criou porque ele trabalhava com publicidade e ele sentia que os funcionários dele tinham dificuldades para criar ideias novas. Eles não saía uma criatividade. Então, ele criou essa ferramenta Brainstorm em 1939. Ela só foi publicada em 1953 e desde então ela vem sendo aplicada não só no marketing, na publicidade, mas em todos os setores, a indústria e inclusive na área da saúde e na área da enfermagem. E o que quer dizer brainstorm? Vocês já escutaram falar nessa palavra brainstorm? Brainstorm é uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias, tá? Então, brain significa cérebro em inglês e storm significa tempestade. Por que se usa essa tempestade de ideias, tá? É quando você, por exemplo, tem um problema para resolver e você precisa de ideias de como que você vai resolver aquela situação. Então, você chama pessoas para que elas possam dar opiniões, dar ideias de como resolver aquela situação. Esse brainstorm, ele pode ser utilizado para projetos, na escola, na educação, para gerar um pensamento criativo, tá? Ele pode ser tanto estruturado, né? Então, cada participante, ele pode dar uma ideia em cada rodada, como ele pode ser não estruturado. Cada pessoa vai falando e alguém vai registrando o que está sendo falado. Então, a filosofia básica do brainstorm é deixar que as ideias venham, tá? Sem julgamento, sem inibições, porque quando a gente tem inibições de julgamento, tem pessoas que não vão se pronunciar, né? Porque elas vão ficar envergonhadas. E como que a gente faz? Quais são os requisitos que são importantes para a gente fazer um brainstorm, para a gente aplicar um brainstorm? Vamos dar como um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês depois da enfermagem. Então, primeira coisa que precisa ter um líder, um coordenador, alguém que vá conduzir aquela sessão de brainstorm. Precisa sempre ter um coordenador para que faça isso, tá? Depois, precisa definir bem qual é o problema que precisa ser resolvido. Porque se o problema não tiver claro para quem vai participar do brainstorm, o brainstorm pode não gerar o resultado que está se esperando. Então, o problema precisa ser bem descrito e entendido por todos os participantes. Evitar devaneios. O que significa isso? Não é, aqui a gente não está falando do julgamento, mas às vezes se o problema não está claro, o participante pode pensar assim, mas isso pode caber outra questão que não é aquela essência do problema. Então, isso vai atrapalhar o brainstorm. Ou a outra questão é um grupo de pessoas que tem uma sugestão de você ter um mínimo de 3, 5, 4, isso não é um caso fechado, tá? Pode ser mais pessoas ou menos pessoas, desde que estejam pessoas para conduzir. Não necessariamente você pode ter só um coordenador, você pode ter mais de um coordenador, né? Num ambiente maior. Você tem um problema grande, tem muitas pessoas envolvidas, então não necessariamente você pode ter só um coordenador, você pode ter mais de um, tá? E você também pode, para ficar muito rico, você pode tanto mesclar homens, mulheres, mesclar departamentos diferentes, porque às vezes o problema, ele impacta não só, por exemplo, na enfermagem, ele impacta também na farmácia. Então você pode, nesse brainstorm, misturar as pessoas, né, os profissionais ali de áreas diferentes, porque se você não faz isso também, as pessoas se juntam nos grupinhos, né? Então essa dinâmica de você
juntar pessoas diferentes, de idades diferentes, não, porque o jovem vai com o jovem, né? O que tem mais experiência fica com quem tem mais experiência, então isso é importante, quem está coordenando também direcionar um pouco essa questão do grupo, tá? O local apropriado, o local para fazer o brainstorm, ele é muito importante. Por quê? Se o gestor, se o coordenador, quem vai conduzir o brainstorm, pensar que ele tem que fazer no local de trabalho ali, então tá, o problema é da farmácia e da enfermagem, por exemplo, né? E aí o coordenador resolve que ele vai usar o posto de enfermagem para fazer isso. Ou um quarto, isso é comum na instituição, vocês vão lembrar de algum caso que aconteceu, porque às vezes a unidade de internação tem quarto vago, precisa fazer uma reunião, a gente utiliza o quarto que está vago, né? Então, para você gerar ideias criativas, para o profissional ele sair dali do ambiente de trabalho dele, ele tem que ser levado para um outro setor. Então, um lugar que tenha para tomar um café, algum outro lugar que não seja o trabalho dele. Porque se você deixar ele no trabalho dele, ali no setor dele, ele vai ficar pensando, não, mas eu tenho que fazer isso, eu estou aqui, mas a medicação, eu vou atrasar. Então, ele não participa daquele momento como ele deveria. Então, pode ser que bloqueie as ideias que ele possa vir a dar naquele momento, tá? Então, é importante que o local do brainstorm seja um local diferente do trabalho, de preferência, porque às vezes não é possível fazer, mas se for, é melhor que seja, tá?